Muito bem, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero ler 2 versículos nessa noite, muito desejo de ler esses 2 versículos para abençoar algumas vidas através do Facebook. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, e versículo 18 e 19, nos diz assim: a poderosa e inerrante palavra de Deus. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Está aqui, livro do profeta Isaías, 43, versículos 18 e o versículo de número 19. Meus queridos, esse texto é muito glorioso, é um texto tremendo, pois a palavra de Deus faz uma promessa para os judeus. Deus usa o profeta Isaías, ainda antes mesmo que o povo de Israel, os judeus, fossem para a Babilônia, ser escravizados. Antes do exército de Nabucodonosor vir até Jerusalém e levar em cativo os judeus. Deus usou o profeta Isaías dizendo: olha, eis que farei uma coisa nova. E essa coisa nova que Deus estava prometendo a fazer é exatamente nas últimas palavras do versículo 19, quando ele diz: caminho no deserto e rios no ermo, que é uma situação impossível aos olhos dos homens, caminho no deserto. Deus disse: eis que faria uma coisa nova, faria uma coisa diferente, algo extraordinário, algo muito milagroso. A Bíblia diz que Israel é levado à Babilônia, eles ficam presos, escravizados, morando nas margens do rio Quebar, onde eles fizeram algumas centenas de casas, feitas com madeira e com barro, e eles ficavam ali nas margens do rio Quebar, trabalhando nas empresas de cerâmica, fabricando as telhas e os tijolos para a grande construção da Babilônia. Então a Bíblia diz que eles estavam muito tristes, os judeus, estavam cabisbaixos, eles não queriam nem louvar mais ao Senhor, penduraram as suas harpas no salgueiro. A Bíblia diz que a situação foi tão caótica que os sacerdotes não ensinavam mais a palavra de Deus, que os levitas eles nem tocavam e nem louvavam mais ao Senhor, os profetas não profetizavam mais e os pais não ensinavam mais os seus filhos a história dos seus pais na fé, de Moisés, de Abraão, de José e tantos outros que fizeram a história da Bíblia Sagrada. A situação era terrível, caótica. Foi uma catástrofe espiritual muito grande, jamais vista com o povo judeu. Foi ainda muito pior do que quando eles estavam no Egito sendo escravizados. Mas a Bíblia diz que Deus levantou alguns homens ilustres, alguns homens cheios do Espírito Santo, que também estavam ali na Babilônia, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abineiro. Deus levanta principalmente o profeta Ezequiel, levanta Neemias, Esdras, e através desses homens Deus começou a restaurar, a renovar, a fazer algo tremendo dentro da Babilônia. Os profetas voltaram a profetizar, os sacerdotes voltaram a sacrificar, a adorar e fazer as festas para o Senhor. Os pais voltaram e tinham o prazer de ensinar os seus filhos, e os levitas voltaram a cantar, eles voltaram a cultuar ao Senhor mesmo na Babilônia. E a Bíblia, a história nos diz que a presença do Espírito Santo se fazia ali poderosamente inclusa no meio deles. A Bíblia diz que Deus levanta também Zorobabel e Josué, filho de Josadac, sumos sacerdotes, que foram escolhidos ambos pelo rei Ciro para voltar a Jerusalém, para reconstruir o templo que Salomão tinha construído e que o exército de Nabucodonosor tinha destruído, que inclusive estava em ruínas, como também todo o restante da cidade. Os muros, os casarões, as portas, os portões estavam destruídos, em ruína. Era uma situação delicadíssima de Jerusalém. O templo todo foi saqueado. A Bíblia diz que o Zorobabel, Josué,
E muitos jovens voltaram para Jerusalém e reconstruíram o templo em torno aí de mais ou menos 9 anos. Deus também levanta um rapaz chamado Neemias. E Neemias, ele também volta para Jerusalém e ele reconstrói toda a cidade, os muros, os casarões, as ruas pavimentadas, as portas, os portões. Ele restaura a cidade. Enquanto eles estavam em Jerusalém trabalhando, o restante milhares de judeus ainda estavam na Babilônia. E Deus usa quem? Esdras, para ensinar a palavra de Deus. Era um renovo, um avivamento muito notório dentro da Babilônia. A Bíblia nos diz que quando estavam tudo pronto, Jerusalém reconstruída, a cidade reconstruída, o templo reconstruído, neste momento Deus fala com Esdras e diz: olha, agora é o tempo de voltar para Jerusalém, voltarem para a terra que eu prometi e a terra de vocês. E Esdras separou o povo. E o rei chama Esdras e disse: Esdras, você vai levar todos os utensílios sagrados do templo de Salomão. Muita riqueza, ouro, prata e tantas outras riquezas. Você vai levar de volta para Jerusalém. Então o caminho é muito difícil, é deserto, tem muitos ladrões no caminho, tem muitas quadrilhas, piratas. Então você precisa de ajuda, você precisa ser protegido. E além disso você vai voltar com tantas pessoas para Jerusalém. Então, meus amados, o rei disponibilizou o exército para levar eles em paz, com proteção total até Jerusalém. No entanto, o que Esdras pregava era que Deus protegia, que Deus era o Senhor dos exércitos. E Esdras não podia aceitar isso. E ele realmente não aceitou. Ele chama o povo para orar e diz: não podemos aceitar isso, porque a gente pregou tanto que o nosso Deus é o Deus que nos protege, e agora não podemos confiar no homem, nem nos carros, nem nos cavalos. Temos que confiar tão somente no Senhor. E ele disse: agora todos vamos orar. E eles oraram, jejuaram, e Deus disse: não se preocupe, Esdras, porque eu serei contigo. Imagine que Esdras, ele dividiu o povo em 3 partes, porque era muita gente. Esdras foi a primeira viagem, depois a segunda viagem, depois a terceira viagem. E cada viagem ele levou especiarias, ele levou as riquezas, os utensílios do templo. Cada viagem dessas aí. Em todas as viagens, Deus operou milagre. Primeira coisa, Deus, ele abriu o caminho no deserto, que na época não tinha como. Se abrisse um caminho aqui, vinha uma tempestade, a areia cobria todo o caminho. Então o caminho não ficava ali constante. E Deus abriu o caminho de forma tremenda, de forma milagrosa, de forma extraordinária. Deus abriu o caminho no deserto. E Deus também abriu rios nos ermos. Ou seja, um lugar que não tinha água, eles tiveram água. E no versículo 20, se você ler do capítulo 43 de Isaías, a Bíblia diz que ele deu bebida aos seus animais, a todos os judeus, não faltou absolutamente nada. Aí por isso que se cumpre agora o livro do profeta Isaías, porque muitos, quando Esdras disse: não vamos aceitar aí a proteção do rei, do exército, muitos começaram a murmurar, muitos começaram a falar um monte de asneiras. E foi necessário que alguém, o próprio Esdras, abrisse o livro de Isaías e disse: olha, poucos anos antes de sermos tirados de Jerusalém e trazidos para cá, Isaías já tinha profetizado. E ele está dizendo aqui: eis que farei algo novo no meio de vós. Deus já estava falando: não se preocupe, que Deus já é a nossa proteção, que Deus já fez um milagre. A Bíblia nos diz de forma bem categórica que Deus realmente fez algo muito grande, muito novo. Por isso que no versículo 18 ele diz: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Sabe por quê? Porque os judeus diziam: olha, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó fez tantos milagres na vida desses profetas, dos nossos pais na fé. Ah, como Deus fez maravilha na vida de Moisés.
como Deus fez maravilha na vida de Josué, como foi todo tremendo. E aí eles tinham prazer de sempre estar relembrando e falando do passado, considerando o passado. Mas Deus estava dizendo assim, ó, não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. Deus está dizendo, olha, eu farei uma coisa maior, mais tremenda, mais milagrosa, mais fantástica do que estas que vocês falam do que eu fiz na vida dos seus pais no passado. Eu irei fazer uma coisa maior. Então eu quero concluir dizendo a você, não te preocupas e nem fica assombrado, porque Deus fará uma coisa nova, grande e poderosa na sua vida. Eu quero te dizer, à luz da Bíblia, pelo livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 5, quando ele diz assim, olhai, admirai-vos e alegrai-vos, porque realize em vossos dias uma obra tal que vós não crereis quando estas vos for contadas. Deus é contigo, durma em paz, tenha uma semana abençoada, debaixo da graça do nosso Senhor Jesus.